Oi, Carol. Não me falta parede, levo uma porta pra você. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Falta tapete, só falta o seu pé descalço pra pisar. Manda pra mim se você tá me ouvindo bem, por favor. Falta cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar. Olá. Pra janela se abrir. Ouvindo aí, né, Carol? Obrigada. Oi, vizinho. Todo mundo me ouvindo bem aí? Oi, oi, Regis. Olá. Tudo bem? A casa é sua. Bem-vindo em casa. Ok, oi, Márcio. Ó, 2 Márcios na seguida aqui, hein? Ah, meu convidado de hoje já tá aí, o Dr. Márcio Nascimento. E aí, Gustavo? Tudo bem, gente? Olá. Oi, oi. Todo mundo me ouvindo? É. Não me falta banheiro, quarto, abajur, sala de jantar. Não me falta cozinha. Acabou a consulta aí, doutor Márcio. Deu tempo. Obrigada. Cachorro, uivando, Tá só bom. porque você não está. Parece até que está pedindo socorro, como tudo aqui. Volta aí, Leandro. Não me falta casa. Oi, Bruno. Obrigada, Bruno. Não me falta o tempo. Esperar só mais um pouquinho aí. Mas pra tanto esperar, para os pássaros Ei, as meninas da Tri. Tô de Tri aqui, na parte de baixo só, hein? Depois te mostro. Daqui a pouquinho eu passo aí. Nunca acaba, Márcio, nunca acaba, é uma atrás da outra. E final do ano a gente fica desesperado que a gente quer consulta, Márcio. Não perde horário, gente, não perde horário que não tem mais horário esse ano. Bora lá. Oi, Fábio. Oi, Thalita. Olá. A Alex gostou da música? Fala pra ele que eu vou cantar pra ele preparar o videokê aí. Ó, já decorei, tá ótimo. Oi, Rogério, que saudade. Fica aí se puder, não sei se você tá com um tempinho aí, almoça com a gente. Fábio, saudade. Parabéns pelo casório aí, né? Mandei mensaginha pra você. Ei, Rogério, nem fala, viu? Quanto trabalho, né? Gostoso. Saudade mesmo, viu? Turminha boa, né? Turminha boa. E hoje a gente vai falar de assunto importante aqui, hein, Rogério? Ó, você como gestor, fica aí, hein? Fica aí, não abandona a gente não aqui, hein? Tem assunto legal aí pra gestão. É... Beleza, beleza. Espera só mais um pouquinho aí. Pessoal almoçando. Oi, Andréia. Bom dia para quem não almoçou, né? Boa tarde para quem já almoçou. Aqui não almocei ainda, então é bom dia, tá? Bora lá, só mais um minutinho pra gente começar um assunto bem legal aí, que tem sido pauta do nosso dia a dia de trabalho, né, gente? Síndrome de burnout. O meu burnout é com 3 R's, tá, gente? Não esqueçam que eu tô em Piracicaba. Tem 3 R's aqui, é burnout, tá? Isso, Gustavo. Trabalha me ouvindo aí, que esse assunto é importante, Gustavo. Você como gestor aí também, importante. A gente como líder tem um papel fundamental, né? Em todas as doenças psíquicas, vamos falar assim, do dia a dia, né? Beleza. Vou abaixar o som aqui. Vou baixar o som aqui pra cantar pra vocês. Mentira, não vou cantar não vai ser dessa vez, tá bom? Ô, gente, obrigada por estar aqui,
tá? Daqui a pouquinho eu já coloco o meu parceiro convidado, o Dr. Márcio Nascimento. Depois ele conta um pouquinho da trajetória profissional dele, mas ele é religioso, ele é amigo, ele é esposo, ele é palhaço e ele também é sarrista, tá? Ah, esqueci, psicólogo, né, gente? Psicólogo. Então ele vai poder dar uma base pra gente referente à saúde, né? Especificamente da saúde, mais técnico, né? Desse tema que a gente se propôs a falar aqui hoje. Então, primeiramente, o que eu queria falar? Sobre saúde mental, né? Esse tema saúde mental, no meu ponto de vista, ele vai ser um tema que vai entrar em pauta no próximo ano, muito forte dentro das empresas, muito forte no meio corporativo. Assim como alguns anos passados a gente ouvia falar em sustentabilidade, digitalização, hoje o que a gente vê muito engajamento e ouve falar bastante sobre diversidade, sobre inclusão, não é verdade? Falando de diversidade um pouco, né? Algumas empresas não se falam mais, não trata mais sobre diversidade, porque já faz parte do dia a dia, já faz parte da cultura da empresa, já faz parte do meio, do social daquela empresa. Algumas outras empresas estão apenas engatinhando no sentido de inclusão, de diversidade. E para mim, a saúde mental é a mesma coisa, tá? A saúde mental não é algo novo, mas é algo muito estigmatizado. É algo que não se pode falar, para os fãs de Harry Potter, é algo que não pode ser nomeado, né? Então um pouquinho sobre isso que a gente vai falar com o Dr. Márcio, né? Sobre a saúde mental. Para vocês terem uma ideia, o Brasil está tão atrasado no meio corporativo, né, no quesito saúde mental, que esse mês agora de novembro foi criada a primeira diretoria de saúde mental no Brasil, que foi a Ambev que criou, e com uma mulher, uma psicóloga à frente, a Mariana. Né? Então a gente está bem atrasado em relação aos outros países. Durante o nosso bate-papo aqui, eu vou passando para vocês algumas estatísticas, alguns levantamentos dos estudos que a gente fez referente à saúde mental, tá bom? E a gente vai bater um papo também sobre liderança. Então eu vou colocar aqui. Bom, deixa eu me apresentar antes, né? Eu sou Jaqueline, para quem tá chegando aí, eu vi algumas pessoinhas que eu não conheço. Oi, Leandro, ó o Vale do Paraíba aí, tudo bem? Muito bom. Eu sou Jaqueline Fré, sou líder no meio corporativo, gestora de pessoas há 15 anos, coach de desenvolvimento. Então, alguns assuntos me atraem muito, né? Que envolvem liderança e que atraem o cérebro humano, tá bom? Então, vou colocar aqui com a gente o Dr. Márcio para bater esse papinho legal com a gente aqui. Rodrigo, tudo bem? Olá! Olá! Eu tô rindo, mas é porque hoje já aconteceu muita coisa, né, Márcio? Me fale. Olha, sorte, gente, sorte que o nosso parceiro de hoje aqui é psicólogo, porque senão ele tinha fugido de mim hoje, ele tinha fugido, né, Márcio? Pois faz parte da... Márcio, obrigada, viu? Obrigada pela sua disponibilidade, encaixar um horarinho na sua agenda. Eu sei que tá difícil, final de ano aí, né? Até lançamos um recadinho para os pacientes não faltarem, porque não tem mais horário, né? Eu estou precisando de psicólogo. Tá, né, Márcio? Tá. Olha só, gente, olha só. Ô, Márcio, se apresenta aí, então, pro nosso povo, por favor. Tá bom. Muito bem, meus queridos. Boa tarde a todos. Eu sou o Márcio Nascimento. Sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, palhaço nas horas vagas, né? Marido, missionário de vez em quando. E eu sou essa criatura, essa metamorfose ambulante. E é com muito prazer que eu aceitei esse convite. É um tema muito importante.
difícil de se trabalhar, né? É um tema muito atual, embora isso já aconteça desde que o mundo é mundo. A gente caminha a passos lentos no que se refere à ciência, infelizmente, mas o que temos já é suficiente para a gente dar alguns direcionamentos, tá? Então, vamos lá, vamos discutir. Ô Márcio, deixa eu te falar antes, que a gente não chegou a conversar disso. Por que eu escolhi a síndrome de burnout? Apesar de eu estar inserida nesse meio corporativo, não foi por isso. Eu escuto, no meio dos meus estudos da mente, aí dos meus aprendizados, eu aprendi que a burnout não tem uma tradução para o português, né? Porque não achou-se um termo para isso, mas o termo burnout é usado na física para explicar a bomba nuclear. A bomba nuclear, quando ela não se refrigera, quando ela não esfria, ela fica naquele estado de fervor, o nome disso é estado de burnout. E isso ficou na minha mente, falei, gente, isso é muito sério. Peraí, vamos deixar um pouquinho depressão de lado, vamos deixar um pouquinho a síndrome do pânico. São coisas que a gente fala um pouquinho mais, né? Para me aprofundar um pouquinho nessa síndrome de burnout. Então, Márcio, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a síndrome de burnout, da onde vem, o que ela come, da onde ela vive, como ela se prolifera, como se procria, da onde vem, Márcio, o que é essa síndrome de burnout? Muito bem. Uma ótima comparação, uma bomba, tá? Essa síndrome transforma as suas vítimas, vamos dizer assim, né, em bombas prestes a explodir, tá? Então seria um estresse crônico que a pessoa não consegue administrar, infelizmente, a tal ponto que ele chega que ela realmente perde o controle sobre a própria vida, tá? Então, de onde viria esse estresse crônico? Bom, está obviamente relacionado estritamente às questões laborais. Tudo tem relação com o trabalho, tá? Então, esse indivíduo que vai apresentar essa síndrome, e é importante que se diga, síndrome significa um conjunto de sintomas, então a exaustão emocional faz com que esse indivíduo fique refém de coisas semelhantes ao que eu vou dizer aqui, tá? E é importante, aliás, antes de entrar nesse tema, dizer para quem está acompanhando o seguinte: vocês vão ouvir coisas que talvez se identifiquem, mas não é para ficar desesperado, pelo amor de Deus, tá? Sai correndo, gritando. Porque fechar um diagnóstico não é uma coisa simples. A gente precisa de várias informações, a gente precisa entender como é o funcionamento psíquico de cada pessoa, como é a personalidade dessa pessoa, enfim, tá? Portanto, serve de alerta, é claro, e, óbvio, procurem ajuda profissional sempre que precisarem, e haverá sempre um profissional qualificado para orientar. Mas aqui é uma discussão para a gente ir se analisando, sim, e se percebendo como que a gente se encontra aí no nosso ambiente de trabalho, tá? Então, um primeiro sintoma, o que já acende um alerta para a gente de que essa pessoa pode estar caminhando para uma síndrome de burnout, ou como queiram, tá? Quando ela se dedica quase que exclusivamente ao trabalho. Ela nem se dá conta, mas ela cria um hiperfoco no trabalho. A vida dela se resume a trabalhar, trabalhar. E se ela se encontra com um amigo fora do ambiente de trabalho, ela vai falar do quê? Do trabalho. Se ela chega em casa, ela vai falar do quê? Do trabalho. Ela, às vezes, leva trabalho para casa. Então, esse já é um primeiro sinal de que algo não vai bem. Uma segunda coisa que acontece é quando o corpo começa a pedir socorro. Veja bem, aí os primeiros sinais de ansiedade, irritação, descontrole emocional, agressividade e por aí vai. Insônia, desconforto
intestinal, por exemplo, esses pacientes que passam mal, tudo que comem faz mal. Enfim, o corpo está desregulado. Ele está gritando, está pedindo socorro, tá? E por fim, e não menos importante, aquilo que a gente chama de apatia ou a exaustão propriamente dito. Ou seja, deu. É como se o corpo dissesse, deu por hoje, criatura. Por favor, cuida de mim. Por favor, para. Eu não estou aguentando mais. Então, veja, cada pessoa tem um grau de controle ou de administração do seu próprio estresse. Mas, geralmente, quando o burnout entra no jogo, controle é a última coisa que essa pessoa vai ter, tá? E aí começa a ter prejuízos no trabalho, atritos com colegas e por aí vai. Então, basicamente, a gente observa que o burnout vai fazer com que a pessoa sofra essas questões, tá? Ô, Márcio, uma das coisas que se fala muito, né, é sobre essa exaustão emocional, né, que você falou, que o corpo fala, né, e a gente não percebe. Você começou falando isso. Muitas vezes a pessoa está naquele mecanismo, naquela máquina, e ela não percebe, né, e ela não percebe. Da sua experiência clínica, o que você pode trazer para a gente assim, que faz com que a pessoa perceba, peraí, para tudo, Jaqueline, tem alguma coisa que não está certa. O que geralmente os pacientes que apresentam ou burnout ou algum tipo de doença psíquica, a depressão, a síndrome do pânico, né? Como é que cai a ficha dele? Falando da minha época, né? Como é que cai a ficha deles? Nossa época. Nossa, né? Nossa. Nossa. Infelizmente, muitas vezes a ficha cai quando já aconteceu alguma coisa drástica. Quando já o relacionamento se acabou, porque o cônjuge não dá conta de conviver com aquela criatura que só pensa no trabalho. Afinal de contas, o hiperfoco faz com que ela negligencie a própria família, abra mão de momentos de lazer, esqueça que tem filho, esqueça de cuidar de si mesmo. A própria vaidade, muitas vezes, vai ficando em segundo, em terceiro plano. Tá? Então, muitas vezes, quando chega para a gente aqui no consultório, essa criatura já está completamente machucada pela vida, destruída, já perdeu alguma coisa, muitas vezes perde o próprio emprego, tá? Atritos com colegas no trabalho, já vi casos aqui em que a pessoa praticamente chegou às vias de fato com colegas. Então, quer dizer, comportamentos impulsivos são muito recorrentes. E um sintoma que pouco se fala, na verdade, é que a gente chama de despersonalização. É quando a pessoa começa a se estranhar a si mesma. Ela fala, meu Deus, o que eu virei? O que é isso que eu me tornei? Né? Ela não se reconhece mais. Tá? Então, geralmente, quando chega a procurar ajuda... São extremos, casos... quase tarde ou tarde demais. Tá? Eu estou errada em concluir, Márcio, que as doenças psíquicas não tem como a gente curar ela sozinha. Não sei se o termo correto seria curar, mas assim, nossa, eu tô com burnout. Não, agora eu sei que eu tô com burnout, eu vou me policiar, tá tudo bem. A gente consegue, sem algum tipo de ajuda, seja psicológica, seja psiquiátrica, né? Ou de outros meios que eu creio que a gente vai falar durante esse momento, mas a gente consegue identificar, amanhã não tô mais com isso. Tá tudo bem, já sei que eu tô com burnout. Ai. Seria bom, porque daí eu não precisaria ter estudado psicologia tanto tempo, né? Eu ia ter que fazer outra coisa na minha vida. Na verdade, a palavra que a gente usa na psicologia, na ciência como um todo, não seria cura, mas remissão dos sintomas. Embora eu seja um pouco rebelde, eu gosto da palavra cura, tá? Mas eu tenho que ser obediente à ciência. Então eu também gosto. Dos sintomas, enfim. E por que disso? Por várias questões, mas uma em específico seria
que tudo que a gente vive fica registrado na memória de longo prazo. Então, é muito simples, é só a gente conversar com uma pessoa idosa e aí a gente percebe como ela se recorda de coisas que ela viveu, sobretudo as coisas mais negativas que se passaram na vida delas, e elas falam de forma vívida, como se estivessem vivendo o momento ali, no aqui e agora, né? Isso significa o quê? Que mesmo que a gente administre uma intervenção psicológica, estará ali para sempre na memória daquela pessoa o registro daquele sofrimento. E é interessante que o nosso corpo ele se comporta de forma assim, quase que automática muitas vezes. Essa é a importância da terapia, romper um ciclo automático de comportamento, tá? Então essas memórias fazem com que a gente se comporte de alguma forma diante de um estímulo aversivo. Então geralmente quem tem burnout tem um estilo mais embativo, né? Ele passa por um momento muito passivo no início, e depois ele começa a partir para a luta. Primeiro ele foge por um tempo, depois ele ataca. E aí ataca de forma desordenada, tá? Porque está munido de uma emoção desregulada. Então não se fala de cura, se fala de remissão de sintomas, mas assim é perfeitamente possível. E o mais interessante, ou o mais triste, não saberia dizer, é que muitas vezes quando eu chego a dar alta para o paciente, eles dizem assim para mim, é quase que um clichê. Se eu soubesse que era tão simples, eu não tinha sofrido tanto. De verdade, meus queridos, é mais simples do que vocês imaginam administrar qualquer conflito na vida. Qualquer conflito, tá? Mas a gente vai chegar lá e a gente vai dar dicas aí para vocês passarem pela selva sem se machucarem. Bom? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta... Sim. Oi, desculpa, Márcio. Eu não sei se eu respondi toda a sua pergunta ou se deixei faltando alguma coisa. Sim, não, respondeu. Então, tá. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, do lado da caixinha de comentários tem uma interrogação. Manda nessa interrogação, porque daí pisca aqui para mim, fica mais fácil de eu transmitir aqui para o Márcio, tá? Porque eu não estou muito atenta ao que tá rolando, tá bom? Ô, Márcio, o que eu percebi também é que nesse momento de pandemia, gente, eu vou falar pandemia, muitos canais estão falando pós-pandemia. Jaqueline, eu não acredito que nós estamos num pós-pandemia. Nós estamos no meio de uma pandemia. Não tem cura, não tem vacina, o vírus está aí e os índices só aumentando, né? Então eu vou falar de pandemia. Quem trata como pós-pandemia, tá tudo bem, é a mesma coisa, tá? Então, assim, o que eu percebi nesses levantamentos, Márcio, foi que nesse período de pandemia, os problemas psicológicos, eu não sei se aumentaram ou se ficaram mais evidentes, porque foi home office, né? Vírus, doença, falta de escola, desemprego. Então, assim, o que eu vivi muito aqui no meu meio de amigos, de trabalho, né? Esse termo home office que a gente usa, ele não existe aqui no Brasil ainda, né? O que foi feito foi colocado o trabalho invadiu a casa das pessoas por necessidade, é claro, gente, por necessidade. As pessoas também preferiam estar em casa, trabalhando, do que se deslocar até o meio de trabalho. Mas não é o termo ideal, né? A ser usado home office. Home office é você ter seu canto na sua casa, a privacidade, o seu tempo de trabalho correto. E o que a gente viu foi uma invasão e uma mistura do trabalho com a casa, né? E eu tenho a impressão que toda essa confusão ou aflorou isso nas pessoas, ou as pessoas não souberam lidar com, ou a gente não soube lidar com essa selva, né? Mas eu tenho a impressão que houve um boom de problemas psicológicos nessa pandemia. Tô errada? De jeito nenhum. Exatamente isso que aconteceu. E especificamente falando de burnout, veja, lá no comecinho eu disse que muitas vezes quando esse paciente tem um hiperfoco no trabalho, ele leva o trabalho para casa. Agora imagina o trabalho já estando em casa, não é? Essa pessoa se desorganiza de uma forma muito mais intensa,
perde-se a noção dos limites físicos da casa, então toda a casa vira empresa, toda a casa vira o seu trabalho, tá? O confinamento por si só já causa algum estresse, né? Enfim, as pessoas realmente adoeceram mais. Eu me recordo no início da pandemia, alguns colegas até diziam, se preocupavam muito, a gente compartilhava, ai meu Deus, nossa, será que vai diminuir o nosso trabalho, etc. Eu dizia para alguns, vocês têm dúvidas de que vai aumentar o nosso trabalho? E de fato, aumentou sobremaneira. Então, o ambiente brasileiro, vamos ser bem sinceros, as nossas casas, a maioria das pessoas moram em casas pequenas, tem famílias grandes. Imagina o transtorno que é trabalhar em casa tendo criança do lado e a avó que muitas vezes mora junto. E, enfim, eu escutei coisas absurdas aqui, da avó brigar no meio de uma reunião da pessoa que ela queria assistir televisão e não podia. E a avó, já meio demente, entrou no meio da reunião. Enfim, um caos, né? E essa criatura se desorganiza porque, meu Deus do céu, eu não consigo ter um ambiente decente para trabalhar, tá? Então, de fato, aumentou consideravelmente o adoecimento psíquico. Ô, Márcio, e eu não sei, meu ambiente é bastante feminino, tá? Os meus contatos, em sua grande parte, são de mulheres, né? E na maior parte dessas mulheres, mães, esposas, né, donas da sua vida, né? Mas eu também percebi que em mulher isso tem sido mais forte. Uhum. É só impressão minha também ou não? Assim, as pesquisas, alguns pesquisadores se contradizem, tudo é muito recente, principalmente aqui no Brasil. Mas a questão praticamente que eu considero muito óbvia, por vários fatores. Primeiro, nós vivemos numa sociedade muito machista ainda. As mulheres têm sobrecarga de trabalho, rotina dupla, tripla, sabe? Cuida de marido, cuida de filho, às vezes tem algum parente doente, ela que cuida e por aí vai, salvo raríssimas exceções, né? Vamos aí não parabenizar, mas reconhecer que existem alguns poucos homens aí que têm noção, né, de realidade, mas não é a maioria, infelizmente. Então, isso faz com que muitas vezes as mulheres adoeçam mais. Em alguns outros transtornos psicológicos, as estatísticas apontam que as mulheres estão ali no topo da escala, mas muitas vezes é porque também são elas as que mais procuram tratamento, tá? Geralmente os homens... São mais abertas, né? Elas falam mais do que estão sentindo e os homens vão pro bar, né? Entorpecer a dor que estão sentindo, né? Com muita frequência isso acontece. E quando chega aqui no consultório, digo para vocês, tá? Para a mulherada ficar feliz. Homem dá muito mais trabalho de tratar do que... Bom. Sempre, Márcio. Não é só aí, não. Em casa também, viu, Márcio? Não é só aí, não. Olha, falando de estatística, eu trouxe alguns números aqui de um fórum de saúde mental que aconteceu recentemente aqui no Brasil. A saúde mental ainda é um estigma, né? Falar de saúde mental, ainda mais dentro de uma empresa, né? Você procurar seu superior, ou você falar para os seus colegas, não tô bem, não tô legal, preciso de ajuda. Ainda existe o taxar as pessoas, né? Não, isso aí é problema pessoal, deixa lá na sua casa. E assim, o que eu acredito muito, eu já trabalhei muito dessa forma, no começo, inclusive, a minha formação foi essa, de o trabalho é o trabalho, a casa é a casa. O ser de casa não se mistura com o ser do trabalho. Gente, a gente é único, né, Márcio? Não tem como separar a casa do trabalho, você é uma pessoa só, né? Você é uma pessoa só. E uma dos índices muito falados do burnout é o presenteísmo. Olha que
que indicador maluco, né? Porque no meio corporativo a gente fala de turnover, que é a rotatividade, que também o burnout causa muito a rotatividade. A gente fala do absenteísmo, que são as faltas, né? E o burnout e outras doenças também causam isso, mas não se falava de presenteísmo. E o que eu escutei a todo momento nesse fórum foi sobre o presenteísmo. O que é o presenteísmo, gente? É a pessoa, sim, dentro da empresa, dentro do seu meio corporativo, fisicamente, só, com a cabeça em outro lugar, sem conseguir produzir, sem conseguir se concentrar, né? Então, muito foco das empresas no absenteísmo, no turnover, mas esquecendo de que as pessoas que estão ali dentro também podem estar doentes e também não às vezes não estão dando a sua produtividade, o seu resultado que sempre deram, o necessário, por conta de um problema psíquico que precisa de cuidado, né? E uma das coisas muito tratadas nesses fóruns, o que foi? A cultura da empresa. Eu mencionei no começo que a Ambev é a primeira empresa do Brasil a criar uma diretoria chamada Diretoria de Saúde Mental. E a chefia dessa empresa é uma mulher, uma psicóloga, né? Então, a primeira, gente, o Brasil está muito atrasado nesses quesitos, muito atrasado nesses quesitos. E outra coisa também que fica muito evidente para mim, como em meio corporativo, né, como funcionária de meio corporativo, o que é? É que essa precisa ser uma cultura de cima para baixo. Não adianta o líder lá no baixo escalão implementar algumas técnicas, implementar algum tratamento diferenciado, se a cultura da empresa não absorver isso. Por quê? Porque ele morre, né? Ele morre. O líder numa empresa, ele é muito batido. Quem é o líder numa empresa, gente? O líder é aquele que sabe tudo? O líder é aquele que manda em tudo? O líder é aquele que não pode demonstrar sentimentos? É aquele que tem que entregar resultado? É aquele. O líder só absorve demandas. E quem cuida desse líder? E quem cuida desse líder para ele cuidar das pessoas que estão abaixo dele? Então, se não for uma cultura de cima para baixo, esse tema não vai ser explorado, esse tema não vai ser desenvolvido, não vai ser absorvido pela empresa. Porque vai haver conflito de interesses, né, do líder e da empresa. Então precisa ser do CEO para baixo, né? Então muitas coisas foram implementadas em algumas empresas que trazem assim uma produtividade, um ganho de produtividade enorme. O que eu escutei muito de falar foi de KPI de saúde mental. Poxa, KPI, Márcio, pra gente que trabalha, eu trabalhava com o mercado financeiro. Para mim que trabalhava com o mercado financeiro, KPI é a palavra-chave, é dinheiro puro, é cifrão atrás de cifrão lá. E uma das empresas falou de KPI, uma empresa alemã. Tem sede no Brasil, mas a alemã é Neo... Eu não vou lembrar o nome aqui, mas eu tenho. Depois eu passo aí se alguém tiver interesse. Falou de KPIs de saúde mental. E o que tinha nesse KPIs de saúde mental? Custo que a empresa tem com o plano de saúde, especificamente os gastos com esse plano de saúde para psiquiatria, psicologia, custos com medicamentos psiquiátricos, custos com absenteísmo e turnover devido a problemas psiquiátricos, psicológicos, né? E esse KPI de saúde mental, levado ao CEO, levado à presidência, à diretoria da empresa e apresentado como prejuízo. Mas para quê? Para que pudesse ser investido num plano, num programa de saúde mental, que saía muito mais baixo o custo do que todo aquele custo que a empresa estava tendo há anos com problemas psicológicos. Então, assim, muitas vezes as empresas vão lá e colocam ginástica laboral, por exemplo. É necessário ginástica laboral? Claro que é. Mas é a ginástica laboral que vai ajudar a mente do funcionário, gente? Não é, né? Então, olha que número alarmante.
Isso Brasil, tá? 85% dos brasileiros, nessa pesquisa feita pela London School, essa pesquisadora, Sarah Evans, ela é específica, ela aborda especificamente problemas da mente, tá? 85% dos brasileiros esse ano apresentam ansiedade em algum nível. 67% dos brasileiros apresentam depressão em algum tipo de estágio. 78 bilhões de dólares por ano são gastos com queda de produtividade por causa de depressão. 4 trilhões de dólares são perdidos por ano devido a consequências das doenças mentais. E desses 4 trilhões, 2,5 eles calculam, que 2 trilhões e meio são especificamente com presenteísmo. A pessoa não falta, a pessoa não sai da empresa, a pessoa está lá, mas ela não está bem. Ela não está bem. Né? Então, os números são alarmantes, alarmantes. A Microsoft fez uma pesquisa com mais de 6.000 funcionários em todas as unidades. E constatou que na unidade do Brasil, 44% dos funcionários se mostram estressados. A unidade do Brasil foi a unidade que apresentou um índice mais alarmante. O dobro do que as outras unidades. Né? Sendo que o maior medo deles, primeiro, era do Covid, da doença, da contração da doença, por trazer em casa, grande parte dos funcionários estava em home office, né? Então, de levar para os seus entes, para a sua família, e o segundo maior medo desses funcionários brasileiros era o cenário econômico, a perda do emprego, o que vai ser do futuro, né? A estrutura da empresa, como ia ficar dali para frente. Então, os dados são alarmantes. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção também foi referente à idade. Falando de doenças psíquicas de um modo geral, a geração Z, uma pesquisa feita em colégios em São Paulo, em grandes colégios em São Paulo, tá? A geração Z, que é essa geração novinha nossa aí, 80% desses jovens, desses adolescentes, já tomam algum tipo de ansiolítico. Então, a gente vê que toda essa descompensação, né, nossa, hoje também está afetando o quê? Os nossos jovens. Sim, nossas crianças. Nós criamos, infelizmente, uma sociedade doente, tá? Literalmente, nós vivemos uma sociedade, uma estrutura, tanto econômica quanto socioafetiva, doentia. Tá? E é urgente que todos os setores da sociedade se atentem para esses dados e cada um faça aquilo que lhe convém, que lhe compete, porque nós estamos caminhando para uma exaustão mundial. É sério, parece um dado alarmante, mas não é. Eu me recordo da última intervenção que eu fiz numa empresa. Esporadicamente eu faço trabalhos assim. Eu fiquei chocado. Foi uma iniciativa da alta cúpula da empresa, achei muito bonito, muito louvável. E na hora de observar, de conversar com cada colaborador, eu fiquei chocado. 95% dos colaboradores estavam doentes. Tá? É um número muito absurdo. E aí, a pessoa pode até estar lá, né, Márcio? Mas como? Doente. Exatamente. A minha caixinha de lenços simplesmente foi embora. Eu acredito. Ainda mais se tem mulher no meio, porque a gente chora, Márcio, a gente chora. E eu digo para você, quando o homem chora, a coisa é muito pior, tá? Quando chega a chorar um homem, a gente vê que a coisa realmente é gritante e assustadora, tá bom? Então, é importante colocar as emoções para fora.
Tá aí um dado, só um pequeno recorte. A gente é criado, né, com um complexo machista de que homem não chora. Chora, tem que chorar. Chora, e não é tem que fraqueza chorar. nenhuma chorar. Não é coisa de mulherzinha, não é coisa de gente que não quer explodir por dentro. Tá? Muito bem. Só um recorte. Né? É legal você falar dessa experiência que você teve nessa empresa, né? Por decisão, inclusive, da alta gerência, porque meu ponto de vista qual é? Não é caridade o que a empresa está fazendo. Contratar um psicólogo, contratar um terapeuta, contratar um coaching para fazer um trabalho, contratar um consultor para fazer um trabalho, para que melhore o ambiente corporativo ou para que se trate esses problemas psicológicos, não é caridade. O que é? É investimento. É investir aonde? No engajamento e na produtividade dos seus funcionários. Mas uma coisa também que eu quero falar é que a gente está falando muito da empresa, né? Mas a empresa não é a vilã, né? Eu acredito que a gente está só começando, vai começar esses papos sobre saúde mental no meio corporativo. Mas é uma via de mão dupla. Não é jogar a responsabilidade na empresa, é a gente também trazer para a gente. Principalmente a gente trazer para a gente. Então, o autoconhecimento, agora falando para a liderança, tá? Porque são coisas que não podem acabar nunca. O autoconhecimento, o desenvolvimento, o seu autodesenvolvimento é fundamental. Por quê? Porque o líder, ele tem um papel muito importante dentro da empresa. Ele circula entre todas as camadas. Ele é meio de resolução de conflitos. Ele é meio de levar conflitos para resolução também. Então, ele precisa o quê? Se cuidar. Então, não é também só jogar responsabilidade na empresa. Por quê? Porque eu também já vi empresas que fornecem apoio, que fornecem toda essa estrutura, mas o funcionário não tem interesse, não quer, ou não está aberto para aquilo. Não, eu não tenho problema, eu sou assim mesmo, sempre fui assim, eu sou líder, né? Então, essa abertura é uma via de mão dupla. Tem que ter essa abertura do líder, não é jogar responsabilidade na empresa, não, gente. É puxar para si também, né? É identificar na gente mesmo, né, Márcio? Exato. E tem um detalhe assim, muito importante que muitas vezes passa despercebido nas discussões que existem por aí, que é o seguinte: na grande maioria dos casos, existe um componente que é predisponente de uma síndrome de burnout, que é a necessidade que o ser humano tem de ser reconhecido. Tá? Na psicologia, a gente usa a palavra validação. Quando, ao menor sinal de uma desvalia, de uma desvalorização, já ocorre uma desorganização psíquica no indivíduo. Tá? Então, está presente em quase todos os casos. Tá? É muito raro um caso que não tenha essa questão ali puxando toda a sintomatologia. E aí, veja, uma das intervenções que eu fiz foi uma coisa fantástica, foi um sucesso muito grande. Ficou notório que a questão era valorização, reconhecimento do trabalho. O líder entendeu, falou: nossa, acho que eu não estou me conectando com a minha equipe. E aí, ele agradeceu a intervenção e fez o trabalhinho dele, tá? Muito simples. Ele falou: meu Deus do céu, eu estava me virando em 8 para tentar me conectar com eles, mas eu não tinha me dado conta de que simplesmente eles querem que eu perceba a existência deles. Pois é. Perceba a importância deles dentro da instituição e esteja próximo. Escute 5 minutos. Não custa nada. Aliás, economiza muita coisa. Muito estresse, né? Exatamente. Sim, então, sim. Esse é um componente importante que a gente não pode deixar escapar. Ô, Márcio, as empresas têm um elefante branco dentro delas. Essa que é a verdade. E se esse tema não passar a ser tratado com a devida seriedade que ele merece, assim como sustentabilidade, digitalização, diversidade,
as pessoas vão sucumbir. As pessoas vão se tornar aquela bomba nuclear que a gente falou, né? Elas não vão esfriar, elas vão só aquecer, né? Só aquecer, né? O colaborador é o ativo mais importante de uma empresa. Enquanto elas não se convencerem disso, elas vão atropelar todo o seu processo e enfim, não vão obter o sucesso que poderiam ter, né? E cuidar dessa questão, eu dou o seguinte nome para isso: gestão emocional de sucesso. O que eu quero dizer com isso? É gerir... Um dos pilares da inteligência emocional, né, Márcio? A gestão emocional, né? A partir daí, o sucesso começa aqui dentro, tá? Simples assim. Nossa cabeça é tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se dá pra gente abrir. O home office pode ser um estímulo para o burnout? Pode, né? O Dr. Márcio falou que com certeza, né, Márcio? Infelizmente, sim. Infelizmente. Tá. Tratamentos, deixa eu ver aqui. Tratamentos são sempre combinados com remédios? Não. Sempre há necessidade de remédios? Não. Não necessariamente. Vai depender do grau em que se encontra esse indivíduo, né? É até bom quando a gente não precisa administrar medicação nenhuma, né? A gente sabe que também existem os efeitos colaterais aí, tem muita gente que tem grande resistência e acaba abandonando tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, tá? Mas é óbvio que a gente considera, sim, a importância da medicação, repito, considerando o grau em que cada um se encontra. Mas é indispensável a psicoterapia, tá? A medicação, a psiquiatria entra aí quando existe uma desregulação muito grave e aí a gente precisa realmente dar um stop ali nos sintomas, até para que a própria terapia funcione. Muitas vezes a criatura está tão desorganizada que eu vou falar para a parede e eu vou precisar realmente da medicação ali para acalmar aquela criatura e aí as intervenções funcionarem, né? Mais ou menos. Uma pergunta bem interessante aqui também, aí da sua região, ó, do Vale do Paraíba. Eita. Quando a pessoa perde o emprego nessa situação, né? Então, estou subentendendo, quando a pessoa está com burnout, mas ela perde o emprego, é pior para a sua recuperação? Olha, isso é uma pergunta muito difícil de responder. Eu vou falar... Posso arriscar? Hã? Posso arriscar? Arrisca. Talvez não. Talvez não seja mais difícil. Eu tenho 2 casos que acompanho. E, de verdade, o paciente começou a melhorar depois que perdeu o emprego. Tá? Às vezes é o start que a pessoa precisava para se olhar, para se conhecer, para falar, poxa, aquele chacoalhão, né? Exatamente. Enfim, mas é óbvio que pode haver quem se desorganize muito mais a partir desse evento, tá? Enfim, a resposta não é pronta porque cada ser humano tem uma constituição psíquica e tem um jeito de enfrentar aquilo que vive, tá bom? Então é muito particular. Individual, né? Márcio, a gente está com o tempo, acho que encerrando aqui. Antes que a gente caia, deixa eu ver aqui o tempo. Antes que a gente caia, e foi uma das perguntas que está aqui na caixinha também. Se você tem dicas para compartilhar com a gente referente a essa síndrome, o que é legal a gente fazer, não sei, para evitar, né? Evitar cair, entrar num burnout. Sim, são várias coisas importantes. A primeira delas, faça terapia. Ah, que legal. Concordo. De verdade, o que a gente precisa ter? Eu costumo dizer o seguinte, na vida, a gente precisa buscar o mais próximo de um equilíbrio possível em todas as áreas, tá? Então vamos começar pelo principal, saúde. Saúde física e psíquica. Então, a alimentação, uma boa noite de sono. Ah, eu tenho problema para dormir. Então, trate meio de cuidar disso.
né? Dormir bem vai determinar se eu vou viver bem, trabalhar bem, me relacionar bem, tá? Bons amigos, o círculo social da gente tem que ser saudável, né? Existe no senso comum, falam o seguinte: você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Não tem comprovação científica disso não, tá? É uma discussão aí. Mas eu, como sou rebelde, eu digo, você é sim, porque a gente copia comportamentos, a gente absorve o que está do nosso lado, não tem como. Eu comecei a conviver com Thalita, comecei a gostar de coisas que eu nunca coloquei na minha boca, sabe? Comer um monte de tranqueira que ela come e, de repente, a gente está ali gostando daquilo e parece que já nasci gostando daquilo, tá? Então, estar com pessoas que agregam. Tá? Eu digo para as pessoas, tomem cuidado com as amizades do trabalho, para vocês não levarem para a roda da cervejinha o trabalho. Deixa o trabalho no trabalho, por favor. Isso vai manter essa mente um pouco mais leve, né? Então, meditação, mindfulness, lazer, esteja próximo de quem você ama, tá? Conexão saudável. Então, são essas dicas aí para a gente não entrar numa rota de colisão com qualquer transtorno que seja. E um detalhe, fale do que você sente. Não guarde nada. E se você me disser, como eu digo para muitos pacientes aqui, mas eu não tenho com quem falar. Eu digo, então você está mal. Você está num círculo de pessoas que você precisa trocar algumas peças, porque não é possível dizer que eu tenho amigos com os quais eu não possa falar, tá bom? É bem isso. Referente ao sono, eu assisti uma palestra recentemente de uma neurocientista explicando o funcionamento do sono no nosso cérebro, né? Era outro assunto, nada a ver com burnout, mas ela explica que no sono, naquelas 8 horas noturnas, o hormônio que passa pela nossa espinha, né, ele faz toda uma higienização no nosso cérebro e a memorização. Então, além de ele guardar memórias, ele faz uma regeneração celular também. Então, o sono, e ela fala assim na palestra, quando me perguntam assim, doutora, o que você me indica para melhorar a minha memória? Ela responde, durma. Exato. Durma. E o sono é fundamental. E a gente vê muito a perda do sono, né? Quando as pessoas estão passando, às vezes, por algum problema, não algo específico, um problema financeiro, um problema conjugal, um problema, uma reunião amanhã, um problema no trabalho, né? E esse sono é fundamental. Outra coisa que o Márcio falou também, e eu sou super adepta, é a meditação, mindfulness. Depois, eu já era interessada com meditação, mas depois que eu me aprofundei no mindfulness, gente, é vida. Vida, é o agora, é o hoje, é o respirar, vamos fazer o agora, não se preocupar com o que vem depois, o depois vai vir, não se preocupar com o ontem, né? Então, assim, o mindfulness é maravilhoso, dei uma pesquisadinha, tem até algumas meditações guiadas, bem legais no YouTube aí, se alguém tiver interesse também no achar, me fala depois. Uma outra coisa legal também é exercício físico. Perfeitamente. A adrenalina, né, Márcio? A gente precisa dela, né? Precisa. E a gente precisa... eu costumo brincar assim. Se o corpo se achou no direito de liberar hormônios, vamos gastá-los. Boa! Amei! Amei! Vai fazer parte das minhas frases. Tenho várias frases aqui, mas vai fazer parte das minhas frases. Vamos usá-lo, né? Exato. Vamos usá-lo. Movimento para ele ficar bonitinho e tudo vai ficar bonitinho. Né? E algumas coisas são difíceis da gente começar, né? Eu falo até mesmo para o exercício, para mim foi difícil começar. A meditação, para mim, Márcio, foi a coisa mais horrível do mundo de começar. Eu não fico sem. Todos os dias, pontualmente, às 6 horas da manhã, eu estou meditando, eu não fico sem. O dia que porventura eu não consigo meditar de manhã, que eu vou ter que fazer em outro horário, parece que meu dia é diferente.
Exato. Então se torna, esses hormônios que que o nosso corpo produz, né, o nosso cérebro produz, ele se torna viciante. Essa aqui é a palavra, um vício bom, né? Um vício bom. Muito bem. Ô, Márcio, ó, as perguntas acabaram aqui. Eu acho que a gente pode. O tempo também. Eu quero te agradecer imensamente de ter achado um tempinho na sua agenda para falar comigo, para esclarecer todas essas perguntas doidas aí sobre burnout, sobre o nosso dia a dia. Líderes, se cuidem, procurem ajuda, procurem autodesenvolvimento, se conheçam, procurem terapia, procurem um coach, procure a sua empresa. Esse assunto não pode ser estigma, pelo menos hoje na sua roda de amigos, como o Márcio bem falou com a gente. Se hoje na empresa ainda mas que na sua roda de amigos, no seu ambiente familiar, não seja um estigma, que você possa falar abertamente sobre isso, né, Márcio? Perfeitamente. É isso mesmo. Muito bem, um prazer. Muito obrigada. Um prazer. Muito obrigada pelo seu tempo. Depois eu deixo o contato do Márcio. Eu vou postar essa live e eu deixo o contato. O Márcio está atendendo online, né? Exatamente. A gente tem que se adaptar aos tempos modernos, né? Sim, a gente é velhinho, mas a gente tem que se adaptar, né? Na hashtag é nós, pensando o quê? Eu vou deixar o contato do Márcio embaixo, então quem tiver interesse para terapia, procurem o Márcio e me mandem direct. Alguns das pessoas que estão aí, a maioria de vocês tem meu contato celular também, estou à disposição para a gente bater um papo aí, tá bom? Exatamente. Um beijo para todo mundo, bom almoço para quem vai almoçar. Obrigada pela participação, Márcio. Tamo Gratidão. junto. Beijo. Gratidão. Beijos a todos. Beijo, gente. Tchau. Pessoal, a gente fica por aqui então. Vou desconectar o Márcio. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, pode me mandar direct, fiquem à vontade. Para a gente bater um papo. Vou deixar o contato do Márcio aqui também, para quem se interessar por terapia, né, por sessões de terapia. Ele é um colega muito, muito querido, muito engraçado, vocês vão rir bastante com ele, tá? E obrigada pela participação de todos. Um beijo grande, boa tarde, gente. Até a próxima.